mais um episódio do Além da Visão. E hoje eu trago uma celebridade na área da endocrinologia. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de ir muito além da visão. E nossos seguidores têm pedido muito para trazer endocrinologistas e nós vamos trazer aqui as duas mulheres que fazem o diferencial nessa área. Nos aguarde. Hoje eu estou aqui com a doutora Márcia Nakashima. Gente, todo mundo conhece esse sobrenome. Ela, que é irmã do Marcelo Nakashima, eu tenho muito orgulho de dizer, o cardiologista do nosso querido Dr. Rômulo, né? E também a Márcia, que eu vou contar esse segredo, ela era a endocrinologista do Dr. Rômulo, viu, gente? E Márcia, ela é formada na Universidade Federal de Roraima, uma das alunas sempre de destaque, era uma das 01 ali da turma. Márcia foi para o estado de São Paulo, onde ela fez residência, saindo de lá com diploma de residente, com RQE bem garantido, na área, na PUC do estado de São Paulo, ali em Sorocaba. E Márcia tem uma ampla experiência, faz parte de um serviço que é o único no estado de Roraima, que é o Centro de Referência de Saúde da Mulher. E lá, Márcia recebe para todas as mulheres com pré-natal de alto risco. Doutora, nos fale sobre esse trabalho e aproveite e diga como é que é feito para que essas gestantes tenham acesso a esse serviço. Obrigada, Edila. Primeiro, obrigada pelo convite. Prazer enorme aí, né? A gente já está aí juntas há um bom tempo também. E é um maior prazer para mim estar aqui. Um pouco difícil, sabe que eu tenho um pouco de vergonha de estar, mas assim, eu vim muito por conta justamente de que eu tenho uma admiração enorme pela Edila. Olha. E o trabalho que você está fazendo, né, que é essa questão educativa, que é super importante. Então, eu sou médica, né, do Estado, funcionária do Estado, e lá, no Centro de Referência da Mulher, é um centro onde é o único local do Estado que tem um pré-natal de alto risco. Então, gestantes que têm alguma patologia, como hipertensão, diabetes e outras, né, doenças na gestação ou prévias à gestação, elas têm que ser referenciadas para o pré-natal de alto risco para ser acompanhado pelo obstetra. E aquelas gestantes que necessitam do especialista, do endocrinologista, então nós temos lá no centro de referência. Então eu e a doutora Cíntia Chaves somos médicas endocrinologistas que fazemos esse suporte à equipe do pré-natal de alto risco. Então é um serviço super importante, justamente é onde nós trabalhamos ali durante a gestação delas para melhorar, otimizar as comorbidades dela, onde uma das mais comuns que a gente recebe lá é o diabetes, com certeza, dentro dos nossos atendimentos de endocrinologia, 90%, 95% é diabetes, 90% é diabetes gestacional, que é um diabetes transitório, um diabetes que aparece na gestação e tende a desaparecer depois que a mulher tem o parto. Porém, são essas pacientes que têm uma chance muito grande de desenvolver o diabetes no futuro. Então, são aquelas pacientes que, se elas forem bem educadas naquele momento que elas estão lidando com diabetes, que é transitório, mas que tem todas os riscos, principalmente para o bebê, em relação ao diabetes que a gente já conhece, né, fora da gestação. Então, se elas conseguirem ali entender bem como funciona o diabetes, como funcionam as alterações metabólicas, num futuro elas conseguem ou evitar o aparecimento do diabetes mellitus franco mesmo, ou mesmo saber como conviver, ou ali também elas aprendem muito para alguns familiares. Então, elas aprendem a questão da alimentação, a questão dos hábitos, né, mais saudáveis, a questão de exercício, de outras coisas. Então, assim, aquela vivência que ela tem durante a gestação, que muitas das vezes são poucos meses, às vezes são 2 meses, às vezes são 3 meses naquele processo ali, ela se dedica
muito, a gente vê assim que são pacientes que se dedicam muito por conta do cuidado mesmo, o receio da doença atingir o bebê de alguma maneira, né? A doença, ela não causa o diabetes no bebê, porém, o bebê ele pode ter algumas complicações ao nascimento se esse diabetes não for bem cuidado. Então, 90% mais ou menos são pacientes assim, que vão, por um período, vivenciar o diabetes e que depois do parto a maioria dessas melhoram, porém, elas criam experiências que podem fazer elas evitarem o diabetes no futuro. E os outros casos são aquelas pacientes que já são diabéticas, engravidam, né, que são pacientes que têm um grau, uma gravidade maior da doença e que, ao passar com a gente, todas essas precisam do especialista lá, ao passar com a gente acaba realmente vendo que muitas das vezes elas não têm o acesso, não tinham, né, o acesso a muitas informações que elas acabam descobrindo ali. Então, pacientes com 5, 10 anos de doença, mas que muitas das vezes elas não tinham determinadas informações sobre a doença, né? Então, assim, é um serviço, como eu falei, que atende gente de todo o estado, né, do interior, da capital, e a gente, como especialista, está ali pertinho delas, porque se não tivesse o especialista ali no centro de referência, elas teriam que ir para a clínica de especialidades Coronel Mota, onde a demora para o atendimento seria muito maior. Doutora Márcia, todo paciente diabético, necessariamente, ele precisa fazer exame oftalmológico? Então, a gente sabe que 90% dos pacientes com diabetes, né, vão ser pacientes portadores de diabetes tipo 2, que é aquele que algumas pessoas falam, qual o tipo que eu tenho? É o tipo adquirido? Não, é familiar. Então, na verdade, 90% da população, seja ele porque o paciente tem predisposição familiar, seja porque os hábitos de vida levaram alguns fatores de risco que acabou desenvolvendo diabetes tipo 2. Então, esses pacientes, esse diabetes tipo 2, ele é um diabetes de aparecimento bem lento, muitas das vezes, né? Pode aparecer de uma maneira mais rápida, mas geralmente o histórico desse paciente com diabetes são vários anos de um estado, que é muito importante eu falar, que é um estado de pré-diabetes, até chegar ao ponto do diabetes mesmo franco. Então, ao diagnóstico do diabetes franco, todos esses pacientes, que são 90% dos diabéticos, eles têm que fazer um exame oftalmológico. Por quê? Porque mesmo antes do diabetes, essas alterações glicêmicas que não são ainda consideradas diabetes, elas estão ligadas a problemas metabólicos que podem sim levar a alterações oftalmológicas. Isso inclui o que a gente está falando principalmente, né, do pré-diabetes, né? O pré-diabetes, a pessoa às vezes pode passar 10 anos, vários anos ali naquele estado onde a glicose nem está normal, que é abaixo de 100, ela tem que estar até 99 em jejum, e nem está no valor de diabetes mesmo, que é 126. Então, nesse meio, muitas das vezes o paciente pensa, não tenho diabetes. Aí ele se questiona, mas esse pré-diabetes existe mesmo, doutora? Existe. O pré-diabetes já é o caminho entre a normalidade, ele já saiu da normalidade, que vai caminhando para o diabetes. Então, nesse processo, isso já aumenta o risco de alterações oftalmológicas. E ao diagnóstico de diabetes, muitas das vezes, como o diabetes é uma doença muito silenciosa, né, não dá sinais, não dá sintomas, quando ela está em níveis mais baixos, ela vai dar sinais, sintomas clínicos, quando já está em níveis acima de 200, por exemplo. Então, como ela não dá sintomas nessa fase inicial, ao diagnóstico do diabetes, a pessoa muitas das vezes já tem vários anos de hiperglicemia, de glicose alta. A senhora tem um colega, doutor Ricardo Mendes, que é colega de turma, né? Sim. Olha, saiu um retinólogo bem renomado e competente, Ricardo Mendes e Márcia Nakashima. Mas, doutora, a gente tinha uma estatística, doutor Rômulo gostava muito de fazer as estatísticas, e ele dizia, a Márcia previne 70% que as pessoas não fiquem cegas por retinopatia diabética, porque a partir de então, da sua vinda para cá, com os outros colegas endocrinologistas, começou a se pedir muito fundo de olho e fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque a retinopatia diabética é uma cegueira irreversível. A senhora
Como é que a senhora vê esse controle de mandar para o oftalmologista e de voltar? A senhora vê uma prevenção feita assim, bem feita? Então, é super importante. Nossa, o doutor Rômulo é muito querido sempre, e o doutor Ricardo é minha dupla do internato, principalmente lá da obstetrícia, na maternidade. Mas é isso, assim, o que acontece? Então, por a gente saber que essas alterações todas, muitas das vezes são silenciosas, então, quando o paciente chega para a gente já com diagnóstico de diabetes, as recomendações, as diretrizes são que, sim, ele tem que passar por uma avaliação oftalmológica. Então, assim como a gente vai pedir exame de sangue, o fundo de olho ele é obrigatório, ele está ali. Diagnosticamos ou não diagnosticamos. Às vezes a gente pega paciente de 5 anos já de doença, mas que nunca fez um exame de fundo de olho. Passou com a gente, fundo de olho. Então, assim, o fundo de olho, toda a avaliação oftalmológica é mais completa, porque além da retina, existem mais riscos também para glaucoma, para as outras alterações, catarata, né, no caso do diabetes também. Então, sempre a gente entra como se fosse algo de rotina mesmo, o paciente, né, foi diagnosticado, então não está com o exame em dia, já tem mais de um ano, solicitamos o exame oftalmológico também, a rotina da consulta oftalmológica. Até mesmo no estado, no Centro de Referência de Saúde da Mulher, as grávidas que têm o diabetes gestacional, como a gente falou que é o diabetes transitório, elas passam por uma avaliação oftalmológica lá no serviço por conta dessa necessidade, por conta que muitas das vezes é isso. Às vezes ela já tem uma hiperglicemia anterior, muitas das vezes são pacientes hipertensas também que nunca fizeram o exame de fundo de olho. Hipertensão e diabetes, elas andam ali um pouco próximo, porque os fatores de risco para o diabetes, muitas das vezes, são os mesmos fatores de risco para a hipertensão também. E o diabetes mal controlado também pode levar à hipertensão, enfim. Então, são coisas que a gente sempre está de olho ali mesmo que... Doutora Márcia, e o hipertireoidismo? O que tem a ver com a visão? Então, uma das principais causas de hipertireoidismo é uma doença autoimune, né, a doença de Graves. Então, essa doença, por ser autoimune, significa que nós temos um anticorpo, a pessoa que tem o hipertireoidismo por doença de Graves, que vai se ligar à tireoide e tem o risco dele atacar o nervo óptico. Então, com isso, podendo levar a alterações da órbita, né? Então, sinais, né, que às vezes podem ser vistos o exame, muitas das vezes, são um olho mais saltado, então vermelhidão e ardor, dor ocular. Então, assim, o hipertireoidismo, pelo Graves, ele pode lidar com alterações, ele pode se manifestar, muitas das vezes, com alterações oftalmológicas, até mesmo antes do hipertireoidismo. O mais comum é que, ao ter os sintomas, ao ter a doença, mesmo que o aumento dos hormônios da tireoide, possa aparecer. Não é em todo mundo que aparece, mas existe um risco. Principalmente quem está associado com tabagismo, alcoolismo. Principalmente o tabagismo, ele aumenta muito o risco de uma pessoa que tem hipertireoidismo desenvolver a orbitopatia de Graves. A orbitopatia é justamente esse olho que salta um pouquinho mais. Então, é super importante que aos sinais, ao exame físico, ou a própria pessoa, muitas das vezes ela também pode procurar, seja identificado isso, seja afastado, que ela não esteja com alguma disfunção da tireoide. Mas quanto mais descompensada a tireoide, maiores são os riscos realmente de desenvolver essas alterações oftalmológicas. Então, o oftalmo, ele sempre é nosso parceiro em quase todas as doenças. Até doenças, por exemplo, que são mais raras, que a gente tem, mas doenças da hipófise, né? Então, tumores hipofisários, que são muitas das vezes produtores de prolactina, que é o hormônio da amamentação, dentro dos tumores da hipófise são os mais comuns. E é super importante a gente acompanhar tumores maiores, essa questão também da campimetria, que também é o oftalmologista que faz essa avaliação. Então, assim, quase todas as doenças ali que a gente pensar, obesidade, né, diabetes, hipertensão, tireoide, tudo, o oftalmologista está sempre... A gente tem um oftalmologista de estimação. Ou não, são vários, porque realmente a necessidade da população é muito, muito grande. Doutora Márcia, obesidade, a senhora falou aí. Obesidade tem cura? E o que tem de mais moderno hoje?
Na cura, a senhora vai dizer aí que só tem controle, não sei. A obesidade, tem algum tratamento moderno? E obesidade não existe mesmo? É um efeito que vai e volta? Tem cura? Como é que é? Responda essa pergunta difícil, é? Obesidade atualmente, né, um dos principais problemas que nós temos, tanto a nível nacional quanto a nível mundial, né? Então, assim, no Brasil, a obesidade ela chega em níveis de 16%, dependendo da fonte, né, tudo. Mas sobrepeso, que é a mesma coisa da questão do pré-diabetes, sobrepeso já é um caminho, né, para a obesidade. Então, se a gente somar todos que estão acima do peso, aí já é mais de 50% da população. Então, todo mundo briga ali um pouquinho com os quilinhos. Só que, assim, existem os casos, né, mais leves, que justamente são sobrepeso ou alterações de peso transitórias, mas a obesidade mesmo, que já é um ganho mais exacerbado de peso, ela está ligada a vários fatores de risco para desenvolver doenças oftalmológicas, né? Então, a obesidade pode levar à hipertensão, ao diabetes, alterações inflamatórias dos vasos, levando a maior risco também de tudo isso. Então, o controle, o tratamento da obesidade, ela está relacionada, assim, à prevenção das doenças oftalmológicas. Então, o que acontece? Passamos muito tempo, e acho que até hoje existe um pouco ainda, assim, da questão do estigma de que a obesidade seja uma falta de vontade da pessoa de perder peso, isso e aquilo, e não é. A obesidade, ela tem que ser enxergada, e atualmente acho que já tem se focado um pouco nisso, né, em que a obesidade é uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. Então, nós temos casos de diabetes muito leve, que o tratamento ele é diferente de um diabetes já em um grau mais elevado, assim mesmo obesidade. Nós temos obesidades às vezes mais leve, que muitas das vezes tem fatores de risco ali que são transitórios que a gente consegue muitas das vezes resolver de uma determinada maneira, mas a obesidade ela tende a se cronificar e por isso precisa sempre de um tratamento contínuo, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. Então, uma vez que primeiro a sociedade ou mesmo a pessoa enxerga que isso é uma doença, as portas se abrem mais para a gente ter a questão de tratamentos. Então, não só tratamentos de medidas não farmacológicas, né, que a gente sempre se debateu tudo isso, mas ela tem uma limitação, né? Então, tratamento não farmacológico, não medicamentoso, dieta, né? Exercício, tudo isso são super eficazes e devem ser mantidos sempre. Porém, doutora Márcia, tem uma pergunta que eu quero fazer um corte nisso. A obesidade é uma patologia bem importante e o endocrinologista, né, eu sei a sua linha de tratamento que a senhora faz a parte médica, do ato médico, e pede para ser acompanhado com um nutricionista, que é um profissional que trabalha junto nessa patologia, o educador físico. Mas a minha pergunta, se é uma doença, se o tratamento é médico, tratar obesidade hoje, eu vejo muitos outros profissionais da área da saúde tratando obesidade. A minha pergunta é: o Conselho Federal de Medicina, tratar uma doença como a obesidade é um ato médico? Como é porque eu vejo muitos profissionais agora prescrevendo medicação, vendendo medicação para obesidade. A pergunta para os nossos seguidores: isso não é prejudicial à saúde? O que a senhora recomenda? Então, aí, como a gente falou, o tratamento não farmacológico, não medicamentoso, a obesidade, assim como outras doenças, ela envolve uma equipe multidisciplinar. Então, o médico, junto com outros nutricionistas, educadores físicos, como você mesmo falou. Então, assim, todos eles são atuantes, psicólogo, né, que é super importante, atuam também no
tratamento da obesidade. Só que temos os casos que precisam de tratamento farmacológico, tratamento medicamentoso. E atualmente, graças a Deus, com muitos estudos, conseguiram medicações que vieram revolucionar o tratamento da obesidade, que até uns anos atrás não estavam disponíveis. Tínhamos medicamentos que eram de muito alto risco cardiovascular, então uma boa parte da população que era de alto risco cardiovascular não tinha acesso a medicamentos. E atualmente esses remédios, além de melhorarem, tratarem a doença, obesidade, ou seja, perda de peso, eles tratam as complicações, diminuem o risco de problemas cardiovasculares. Então, assim, é uma medicação super importante no tratamento, mas como você mesma falou, o tratamento, o diagnóstico e toda a prescrição, ela é um ato médico, nesse caso, né, dos medicamentos para obesidade. Então, é um remédio que ele tem que ter, atualmente, foi exigido a retenção de receita. Então, é um medicamento que é controlado através dessa retenção de receita, por isso precisa ser uma receita feita pelo médico. E por que isso? Porque precisa se monitorizar os riscos. Então, como todo remédio, ele deve ser usado para tratamento. O próprio presidente até do medicamento mais recente, né, que foi lançado, Mounjaro, falou... Mounjaro. Tem gente que está colocando o nome do filho de Mounjaro, de tão famoso que ele está. O Mounjaro, ele é um medicamento, então ele não é não é uma substância que é feita para caber em roupa. Então, ele é para um tratamento de uma doença. Doutora, repita, o Mounjaro é uma substância... É um medicamento para tratar uma doença. Para tratar uma doença e não para caber em roupa, eu gostei. Isso, então foi o próprio presidente do Mounjaro, né, que falou em relação a isso. Assim, Mounjaro é o que está agora, né, é mais recente, mas temos vários outros medicamentos ainda para ser lançados. E temos o histórico todo de Victoza, Saxenda, que era Victoza para o diabetes, Saxenda para a obesidade, atualmente, né, o Ozempic, o Wegovy, enfim, não vou fazer propaganda desses medicamentos em si, mas é importante a gente citar os nomes, porque muitas das vezes as pessoas conhecem mais pelos nomes, né, em si. Mas todos são medicamentos que vieram revolucionar tanto o tratamento do diabetes quanto o tratamento da obesidade. Então, são importantes? São. Porém, são medicamentos novos que ainda estão sendo avaliados, né, em termos de segurança, em termos de algumas coisas que são vistas, são identificadas alguns problemas relacionados com medicamentos, somente quando muitas das vezes está numa população com um número muito grande, como é o atual. Então, muitas das vezes a Anvisa precisa notificar, olha, médico, fique em alerta para isso, isso e isso. Então, o médico que está acompanhando adequadamente o paciente, ele consegue, opa, isso aqui pode ser que seja do remédio. Quem não está fazendo acompanhamento médico, muitas das vezes não sabe nem quais são os sinais, os efeitos que o remédio possa estar dando alguma complicação para ele. Então, o tratamento, o acompanhamento médico é importante. A proveniência de onde vem a medicação é super importante. Isso tem sido um posicionamento da Sociedade de Endocrinologia, tem se posicionado muito em relação a isso. Por quê? Por conta dos riscos de você adquirir produtos sem saber da origem. A gente viu agora a questão das próprias bebidas adulteradas, né? Com metanol, tudo, enfim. Então, assim, você saber a origem, né? Então, atualmente... Pela sua experiência, por exemplo, como é que a gente vai poder ter essa segurança? Comprando numa farmácia. Sendo na farmácia, a senhora acredita que seja de segurança? Sim, a gente sabe que assim, né? Tudo tem essas coisas, mas quando vem na farmácia, tem o lote, a gente sabe tudo de uma maneira adequada. Então, comprando com todo aquele regime de retenção de receitas, de tudo isso, você tem como ser rastreado, você tem como rastrear o produto com qualquer problema que tenha. Quando a gente não sabe de onde vem, né? Então, quando e como é que é? A gente vai comprar na internet, a gente não sabe nem de onde que está vindo a medicação ou isso, aquilo. O que acontece? Ou medicamentos manipulados. São manipulados. Então, como a gente saber o que realmente tem ali, né? Então, muitas das vezes, essas medicações a gente não tem como garantir a segurança para o paciente. Porque nós não sabemos de onde vem a medicação. Ah, não, mas foi de algum lugar XXX. A princípio, por exemplo, nenhuma dessas patentes caíram, então todas elas só vêm de um determinado local. Tanto que as canetas agora que vão vir com custo menor, né, que está sendo feito aí
um suporte entre laboratórios, tudo, que vão vir com um preço menor, a origem é o mesmo medicamento. Não existe, a gente pegou um genérico. Não tem genérico a princípio dessas medicações, o que é muito infeliz a princípio, né, por conta dos custos. Realmente os custos são muito elevados dessa medicação, mas isso, ainda assim, eu não arriscaria a saúde, né, porque são medicamentos que a gente está injetando, enfim, que pode trazer algum risco se aquilo que a gente estiver administrando realmente não for de uma origem segura. De origem segura é só vindo do laboratório específico. Então, a princípio, é uma recomendação, é algo que a gente, como endocrinologista, a Patrícia vem aí falando aí, talvez, se ela comentar alguma coisa também. Todos nós, endocrinologistas, temos muito, muito receio de como está sendo feitas essas comercializações que não são da maneira legal, pelos riscos que podem vir. Doutora Márcia, a senhora é uma das médicas muito respeitada pela classe oftalmológica, que são esse legado do professor Rômulo, que ficou aí na universidade com 20 e tantas turmas. Ele tinha muito orgulho dos alunos que formavam na UFRR e voltavam, né? Eu ainda vou trazer muitas pessoas, porque resgata o legado desse acompanhamento médico. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todos os médicos que estão se formando nas 4 universidades hoje, um estado com tanto curso de medicina, que eu acho que vai ter muito médico, mais do que contador e tudo. Então, isso é bom. Mas o que a senhora deixaria de mensagem? Doutor Rômulo adorava deixar essas mensagens. Eu acho que ele deixou muitas para a senhora. Até hoje, nós temos pacientinho que chega, que ele colocou não pagar a consulta enquanto vida ele tivesse. E a gente ainda tem uns 2 desse, viu? E quantas vezes ele também lhe pedia carinhosamente para atender alguém que precisava. Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os novos médicos, para esses médicos que estão em formação. Qual a sua experiência para que servisse de uma responsabilidade mesmo enquanto profissional com a vida? Então, acho que minha mensagem, principalmente para quem está aí se formando, é a questão ética, né? Então, nós, médicos, né, tratamos, lidamos com pacientes ali que estão fragilizados, né, e que veem na gente realmente como se a gente fosse dono da verdade. Nós não somos donos da verdade, nós estamos sempre aprendendo. Todo dia tem informações novas, então se a gente não tiver ali na lida de ficar vendo as coisas mais novas que vão aparecendo, a gente realmente se perde. Mas dos principais modos de aprender é realmente, como sempre nossos professores sempre falaram, eu aprendi muito isso aqui na Universidade Federal de Roraima, você vai aprender com o paciente. Como? Ouvindo, se espelhando em algumas atitudes, né? Sabendo como você vai abordar, sabendo como você vai passar a mensagem. Então, a mensagem que a gente passa para os pacientes não é como a gente quer, mas como pode chegar no paciente. Então, essa é uma das principais maneiras que a gente pode aprender com o próprio paciente. E quando nós aprendemos ética dentro da medicina, todo o resto ele se completa, porque se eu não sei e eu sou uma pessoa ética, eu vou estudar, eu vou olhar e eu vou tentar dar o melhor para o meu paciente, mesmo que naquele momento eu não possa ser o melhor, mas enfim, a gente sempre vai tentando buscar o melhor para o paciente e não o melhor para a gente. A gente sabe que atualmente, né, os problemas em relação a questões, né, de se manter, de sustentar, enfim, consumismo, tudo isso afetou muito um pouco, tem afetado um pouco o lado da medicina, e é isso. A gente sendo ético, a gente não vai se deixar levar, a gente precisa se manter, mas não vai se deixar levar por um lado antiético, que é fazer determinadas coisas em prol nosso e não em prol do paciente, da saúde do paciente. Fica com a gente, nos segue nas nossas redes sociais, curte, vai aí no YouTube,
Deixe a sua mensagem, suas perguntas, que nós prometemos voltar com muitos outros médicos do nível de Márcia Nakashima e vamos sempre estar aqui além da visão.